Quando Deus ele te criou, Ele te deu a capacidade de você construir. Deus ele nos deu a capacidade de construirmos. Somos nós que construímos a nossa vida. E podemos construir a nossa vida longe de Deus ou junto com Deus. Mas isso é uma decisão que eu e você tomamos. É possível que você esteja perto de Deus, mas não junto dele. É possível que você esteja ouvindo a respeito de Deus, na igreja de Deus, no meio do povo de Deus, conhecendo a palavra de Deus, no entanto, você esteja construindo uma vida que não é junto com Deus. O fato de estar próximo de Jesus não significa necessariamente pertencer a Ele. O fato de você pertencer ao time não significa que você de fato está incorporado, né? Ali, por exemplo, Judas, ele participou do time de Jesus, ele fazia parte da equipe de Jesus, mas no entanto ele construiu uma outra coisa para a vida dele. Então essa palavra ela é muito importante para você também, porque o fato de você estar aqui na igreja, de você ter um cargo, ter uma função, de você ter recebido um ministério, não significa necessariamente que você está caminhando junto com Deus. Autoliderança não é fazer aquilo que necessariamente vem à tua cabeça. É você ter a consciência de que foi dado a você o direito de escolher. E que no final da caminhada, a tua vida vai ser aquilo que você escolheu. Isso acontece desde o começo. Desde Adão e Eva, a vida da humanidade é aquilo que ela escolheu. Hoje, a terceira ministração, e eu quero hoje trabalhar com um tema que é muito importante, que é a questão da liberdade. E Gálatas capítulo 5, versículo 1, eu vou colocar o texto aqui na frente. Gálatas capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo ele está escrevendo para a igreja, e ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para que Cristo te libertou? Para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes, e não vos submeteis, não vos sujeiteis outra vez ao jugo de escravidão. O apóstolo Paulo ele diz para a igreja, ele diz: olha, vocês foram libertos para serem livres, mas tomem cuidado para que vocês não caiam em outra armadilha, em outra arapuca. Tomem cuidado para que vocês não se tornem escravos novamente. Presta atenção, gente, no que eu estou falando. Olha aqui para mim. O apóstolo Paulo, ele diz que nós recebemos o dom da liberdade. No entanto, devemos ter um cuidado para permanecermos livres. Isso é autoliderança. É você que vai cuidar da sua vida. É você que vai cuidar da tua caminhada, das tuas escolhas. Isso é autoliderança. Aliás, liberdade não tem tanto a ver com fazer o que se quer, mas com fazer o que precisa. A pessoa que é livre não é aquela que faz o que quer, é aquela que faz o que tem que ser feito. Porque é vivendo certo que mantemos a nossa liberdade.
A cadeia, ela está cheia de pessoas que fizeram o que deram na telha, o que deu na telha. E isso privou elas de serem livres. Liberdade não é fazer tudo que vem à minha mente, à minha cabeça. Liberdade é essa capacidade que Deus te deu de você avaliar e escolher aquilo que você precisa fazer. Isso é liberdade. Isso é ser livre. Hoje eu quero conversar com alguns temas e eu quero assim que você esteja muito atento, tá? Por exemplo, eu falei na semana passada alguma coisa muito rápida. Hoje eu quero falar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Primeiro, o que você veste revela muito sobre você. O que você veste, a maneira que você se veste, revela muito a respeito da tua vida, a respeito de quem é você, ou da maneira que você vive. E hoje eu quero trabalhar essa frase num sentido mais amplo, porque nós nos vestimos de muitas coisas. O nosso linguajar, o nosso palavreado, né? A nossa maneira de viver, o nosso jeito de andar, nós nos vestimos de muitas formas, de muitas maneiras. Nós nos apresentamos de muitas formas. A maneira que você se apresenta revela muito sobre você. E a pergunta que eu faço nessa manhã é: de que forma você se apresenta? Eu gostei muito. Ontem eu tive uma reunião do presbitério e ontem teve um rapaz que ele foi avaliado para ordenação, e ele vai ser ordenado, ele foi aprovado, e ele fez a pregação de manhã para os pastores e presbíteros na reunião do concílio do presbitério, e depois ele foi para a sabatina de perguntas. Então a pessoa que vai ser ordenada, que está ali candidato para ser ordenado, ele senta numa cadeira e os pastores e presbíteros ficam todos à sua volta e fazem perguntas doutrinárias, perguntas bíblicas, perguntas teológicas, perguntas a respeito de coisas que acontecem na igreja, para saber como que ele trata cada uma dessas coisas. Eu achei muito interessante porque uma pergunta que foi feita para ele foi a respeito de uma tatuagem que ele tem. E o rapaz, ele perguntou, o rapaz é de uma igreja urbana, trabalha com pessoas que que vêm dos bairros e que vêm às vezes uma vida difícil e tal, e cheio dessas coisas, enfim. E esse rapaz que estava para ser ordenado, ele estava de terno, estava de gravata, tudo e tal, ele tem uma tatuagem grande no braço. E aí o cara perguntou para ele, falou: escuta, como que você vai trabalhar com a juventude a respeito de algumas coisas que os jovens fazem hoje, como brinco, como tatuagem e outras coisas? A resposta dele me chamou muita atenção. Ele falou o seguinte: eu não vou prestar tanta atenção no o que a pessoa fez ou o que ela quer fazer, mas eu vou tentar conversar com essa pessoa sobre o porquê ela quer fazer. Por que você quer fazer? Qual é o que está por trás disso que você quer fazer, dessa atitude que você quer ter? E isso é muito importante a gente pensar. Quando uma pessoa, por exemplo, já chegaram para mim e falaram: pastor, olha, eu queria fazer alguma coisa aqui, fazer uma tatuagem, vamos pegar o exemplo, né? Quero fazer uma tatuagem no meu braço aqui, e o que o senhor acha? A pergunta que eu faço para a pessoa é: por que você quer fazer isso? Por quê? Qual que é o motivo? O que está por trás disso que você está querendo fazer? Porque a maneira que nós nos vestimos, e a tatuagem acaba sendo uma vestimenta que a pessoa não vai tirar mais, né? É muito difícil. A maneira que nós nos vestimos diz muito, revela muito a respeito da gente. A maneira que eu me porto, a maneira que eu me coloco. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela trata desse assunto. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele fala sobre
sobre se despir e sobre se revestir. A palavra de Deus diz que nós, como cristãos, devemos nos despir de algumas coisas, nos despir de algumas atitudes, nos despir de alguma maneira de falar. Tem coisas que não condizem mais com a nossa nova vida, com a gente participar e pertencer ao reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: olha, se revista do novo homem. Tem uma frase que diz assim, que o hábito faz o monge, né? O hábito faz o monge. A maneira que você se veste fala muito, revela muito a teu respeito. Isso em todo lugar. Se você vê uma pessoa chegando bem vestida num lugar e vê uma pessoa que chega mal vestida, você vai ver que a pessoa que chegou bem vestida, ela vai ter a tendência é que ela seja melhor tratada. E isso aí não tem nada a ver com preço de roupa, né? Com marca de roupa, mas tem a ver com capricho, às vezes, de cada pessoa. Tem gente que tem 2 peças de roupa, mas está sempre andando ajeitado. Revela, às vezes, como que nós respeitamos o ambiente onde nós estamos. Se eu venho para a igreja todo largado, às vezes está querendo dizer que eu vejo a igreja assim, como algo que não, sabe? Agora, se eu capricho, se eu me visto bem, como eu me visto para ir num trabalho, para ir numa entrevista de emprego, a maneira que eu me apresento, fala muito a meu respeito, fala muito a respeito da minha vida. Eu gosto muito quando tem a história do filho pródigo, quando o filho volta para casa, depois que ele se afasta do pai, ele acaba gastando tudo, e ele vai lá comer a comida dos porcos, e ele está todo sujo. Quando ele volta para casa, acho muito interessante a atitude do pai. O pai abraça ele, recebe ele do jeito que ele está, mas não deixa ele do jeito que ele estava. O que eu quero dizer para você é isso hoje. Deus, ele te recebe do jeito que você está, mas ele não te deixa do jeito que você está. Olha o que o pai fala no versículo 24: trazei depressa a melhor roupa e vestilha. Deus tem pressa em investir você com a melhor roupa, em revesti-lo, tirar essas coisas desagradáveis da tua vida, essas atitudes, esse linguajar, essas coisas, esse jeito de vestir, de andar e de viver, que não agrada a Deus e que não é saudável. Deus, ele tem pressa em mudar a tua vida. Deus diz: olha, trazei depressa a melhor roupa. Deus, ele tem a melhor roupa, não é qualquer roupa, é a melhor roupa. A maneira que você se veste fala muito a teu respeito. E isso é importante a gente parar para pensar, para refletir. Segundo, o que você lê influencia muito no que você é. E a pergunta desta manhã é: o que você lê? O que você lê? Nós todos fomos dotados com a capacidade de lermos, de aprendermos, de reconhecermos o lugar, o ambiente onde nós estamos. As pessoas que leem bastante, que estudam bastante, elas têm uma capacidade muito maior de interpretar a vida, de conhecer a vida. O que você lê influencia muito no que você é. Uma pessoa que não tem muita leitura é uma pessoa que ela não tem muito a capacidade de interpretar a vida, e ela tem muita facilidade de cair numa cilada, no engano. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Se a Bíblia é um instrumento importante para a tua vida, se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia é a tua bússola, você tem que aprender e tem que entender a palavra de Deus. Senão qualquer pessoa que vir vai te tirar do caminho, vai te levar para um outro caminho errado. Tem um monte de gente sendo enganada por aí. Com a própria Bíblia as pessoas enganam. O diabo não tentou enganar Jesus com a Bíblia? Por que o diabo não conseguiu enganar Jesus? Porque Jesus era um homem de leitura.
Jesus era um homem de leitura, ele conhecia a palavra. E quem conhece não é enganado facilmente. Nós somos enganados muitas vezes porque não conhecemos, porque não estudamos, porque temos uma mente preguiçosa e não paramos para ler. Ficamos 2h30 num jogo de futebol assistindo, mas não paramos de ler. Passamos uma noite inteira de joguinho de videogame e vendo besteira na internet e rede social e não paramos para ler. Dizemos que não conseguimos ler. Oh, pastor, eu não consigo ler. Isso é desculpa. Isso é desculpa. É desculpa esse negócio de eu não consigo ler. Isso é desculpa. Você precisa aprender a ler. Tem bons livros que você pode ler. Se você quiser, eu te indico alguns livros. Eu até tenho para te emprestar alguns livros, mas leia. Porque tem gente que me emprestou livro e nunca me devolveu e não leu. Porque se lesse, tinha me devolvido, porque eu escrevi lá na última página, me devolvo. Então ele não chegou na última página. Acabou de ler, agora me devolve. Então, o que eu digo para você é o seguinte: gente, é muito importante a leitura na nossa vida. Por que a gente é levado de um vento para o outro? Por que a gente não sabe? Tem alguém aqui que não sabe ler? Não tem. Eu conheci pessoas que aprenderam a ler lendo a Bíblia. Nunca foram numa escola, mas leem perfeitamente, aprenderam a ler lendo a Bíblia. E são pessoas que ninguém consegue enganar, porque o livro de sabedoria é a Bíblia. A Bíblia fala a respeito de tudo. A Bíblia trata a respeito de tudo. Pessoas que aprenderam a ler lendo a Bíblia. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Como que está a tua leitura? Quantos livros você já leu esse ano? Tem gente que lê a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Lê a Bíblia inteira durante o ano. Lê a Bíblia inteira. Tem gente que está 40 anos na igreja e nunca leu um livro da Bíblia. Só lembra da Bíblia no dia de ir para a igreja. Aliás, tem Bíblia que fica dentro do carro. Está toda esgarçada por causa do calor do carro. Está toda esgarçada a Bíblia. Bom, cuidado. A Bíblia ela tem que ser gasta pela leitura e não pelo descuido, não pela falta de zelo. Nós temos que aprender a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz para a igreja. 1 Tessalonicenses 5, 21, 22. Mas coloque tudo à prova. Retenha o que é bom. Abstende-vos de toda espécie de mal. Gente, como que você vai conseguir fazer isso se você não tem uma capacidade de interpretar e de saber o que é certo e o que é errado? Se todo mundo que falar para você alguma coisa, você acreditar. O apóstolo Paulo diz: olha, coloque tudo à prova. O pastor está falando, coloque à prova. Já teve vezes de eu falar coisa na igreja e o irmãozinho chegar no final e falar: pastor, não era bem assim. Eu reconhecer no domingo, pedir desculpa à igreja, falando: não era bem assim. Coloque à prova. É isso mesmo que o pastor está falando? Porque senão, irmão, você vai ser devorado pela tua falta de conhecimento. Porque todo lugar que você vai, tudo que as pessoas falam, você acredita. O cara está terno e gravata, o cara estava na igreja, o cara estava falando, ele estava falando com uma multidão, então ele deve ser importante. E aí você vai aceitando tudo que estão se falando. Tem um monte de besteira que está sendo falada por aí, e as pessoas estão indo em multidão atrás dessas pessoas, indo para coisas erradas, e porque não tem conhecimento. E a responsabilidade é tua. A responsabilidade é sua. Reserve um tempo na tua semana para leitura. Leia a palavra de Deus, leia bons livros. A leitura é muito importante para a nossa vida. Mário Quintana ele diz o seguinte: os verdadeiros analfabetos são aqueles que aprenderam a ler e não leem. Esses são os verdadeiros analfabetos. Nós vivemos numa geração que é muito de imagem, é muito de coisas muito rápidas, e a gente acaba não aprendendo nada. Nós precisamos parar para aprender, parar para ler, para pensar, para refletir. E isso vai te livrar até de um Alzheimer. Ajuda a gente até a se livrar do Alzheimer.
gente exercita a nossa mente com a leitura. Faça a leitura. A leitura é para o intelecto o que o exercício é para o corpo. A leitura é para a tua mente o que o exercício físico é para o teu corpo. Tem gente que já está com a mente cauterizada, a mente já não consegue mais realizar nada. Por quê? Porque a pessoa não exercitou a sua mente. E tem gente com 90... Ó, um exemplo, gente, aqui não é nem... Não estou falando de questão política, nem gosto disso, estou falando de outra coisa. Mas você já viu o Fernando Henrique Cardoso falando? O Fernando Henrique Cardoso, quando ele fala, é bonito demais de ouvir aquele homem falar. Ele está com 88 anos, quase 90 anos. Uma inteligência, uma lucidez, uma capacidade intelectual. É capricho. Nós precisamos ter capricho e valorizar a nossa vida, porque nós somos aquilo que nós lemos. A leitura, ela engrandece a nossa alma. A pessoa que lê, ela tem a sua alma engrandecida, ela cresce. A pessoa que lê, cresce. A pessoa que lê, pastor, não dá tempo, é muito trabalho, é casa, é filho, é esposa, é marido, pastor, é tanta coisa que não dá tempo. Dá sim. Se a gente caprichar um pouquinho do dia, a gente consegue ler, a gente consegue aprender. A autoliderança é você também fazer boas leituras. Vai te ajudar muito na tua vida, na construção da tua vida. Terceiro, o que consumimos, presta atenção nessa frase, gente. O que nós consumimos é aquilo que nos consome. O que você consome na tua vida consome você. Tem uma frase que diz o seguinte: você é aquilo que você come. Essa é a máxima da medicina. Você é aquilo que você come. O que você tem trazido para dentro de você? E isso eu quero trabalhar em todos os aspectos. Por exemplo, no teu corpo físico. Qual é o tipo de alimentação que você está fazendo? Tem muita gente que chega no céu, a casa dele não está nem pronta lá ainda. Deus fala: mas você chegou muito cedo, não é na época de você chegar ainda. Você ainda ia viver uns 40 anos lá na terra, mas você veio antes. Por quê? Porque não se cuidou. Morreu antes do tempo, a casa não estava nem pronta lá no céu. Deus falou: eu ainda ia começar a construir tua casa agora, e você já chegou no céu. Por que você chegou no céu? Teu nome não está aqui. Teu nome está lá em 2048, mas você chegou aqui em 2015. Por quê? Porque você não cuidou do seu corpo, porque você não cuidou da sua saúde. Espiritualidade é cuidar da saúde também, irmãos. A gente acha que espiritualidade é ficar lendo a Bíblia, orando e cantando. Não é. Espiritualidade, isso aí é uma parte da espiritualidade. Espiritualidade é você cuidar do teu corpo, é você cuidar da tua vida. E essa palavra é para todos nós. Tem muita forma de você se alimentar bem e simples. Mas cuidar dentro daquilo que você pode. Não é fazer: ai pastor, mas é que eu não consigo fazer aquilo, aquele outro. Aquilo lá você não consegue, mas tem coisa que você consegue fazer. Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, cuide da sua vida. Isso é importante, gente. A gente começa a fazer exercício físico, a nossa mente melhora, o nosso ânimo melhora, a nossa estima melhora. A gente melhora em todos os aspectos. Começa a fazer uma caminhada. Você vai ver como que é gostoso a gente ficar pensando, refletindo. Comece a cuidar da sua saúde, da sua vida. Se você quer ver os seus netos, quer conhecer os seus bisnetos, quer levar o seu filho para o altar, quer ver, quer viver mais tempo com a sua família, quer ser bênção mais tempo nessa terra, servir a Deus, cuide da sua saúde. Cuide daquilo que você come, da maneira que você se alimenta. Cuide do teu corpo, do teu físico. Cuide. Isso é importante. Mas essa questão que eu falei, de que nós somos aquilo que nós comemos, tem a ver com a nossa alma também. O que você tem enchido a tua alma? Tem gente que se alimenta de ressentimento, se alimenta de mágoa, se alimenta de ódio, se alimenta de rancor,
Tem gente que se alimenta de inveja, se alimenta de ciúme. E o que você vai ser? Você é aquilo que você come. Tem gente que se alimenta de falta de perdão, vai se envenenando, envenena a sua alma, envenena o seu coração, envenena a sua vida. Daqui uns dias começa a ter uma série de dificuldades, porque a sua alma está doente, porque está comendo um monte de besteira, um monte de porcaria. Do que você está alimentando a tua alma? Do que você alimenta? O que você coloca para dentro da tua alma? Olha aqui para mim. O que você coloca para dentro da tua alma? Espiritualmente, como você tem se alimentado espiritualmente? Eu fico impressionado, porque a nossa igreja é uma igreja que não é assim tão religiosa, mas ainda tem muito de religiosidade na nossa igreja. Eu vejo muito isso, por exemplo, em algumas celebrações. Por exemplo, dia de Santa Ceia. Dia de Santa Ceia, a igreja tem mais gente do que nos outros domingos. Porque tem algumas pessoas que acham que vir aqui comer pão e tomar vinho faz alguma diferença na sua vida. Não faz. Não faz. Tem gente que entra na igreja no dia do batismo, dia de casamento, dia que a coisa está apertada, aí volta para a igreja. Achei interessante quando caiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, 2000, sei lá, quando caiu as Torres Gêmeas, na outra semana as igrejas não tinha nem lugar para colocar gente. As igrejas nos Estados Unidos estavam todas vazias. Mas depois que caiu as duas Torres Gêmeas, na outra semana não tinha nem lugar para colocar gente nas igrejas. Porque na hora do desespero as pessoas todas correram para a igreja. Existe uma diferença em você ser proativo e você ser reativo. Proativo é a pessoa que se prepara para a vida. Reativo é a pessoa que vai esperando as coisas acontecerem e depois corre atrás do prejuízo. Como que você se alimenta espiritualmente? Você tem se alimentado todo dia espiritualmente? Gente, olha aqui para mim. Você tem se alimentado espiritualmente todo dia? Você tem colocado o teu coração em Deus? Você tem buscado a presença de Deus? Tem orado? Isso é importante para a nossa vida. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Terceiro, ninguém está, quarto, ninguém está além da média dos seus amigos. Ninguém está além da média dos seus amigos. Eu tenho falado isso aqui para a igreja. Quem são os teus amigos? As pessoas que durante a semana você senta, você conversa, você comunga com elas. Eu já vi gente sair da igreja, gente que era uma bênção na igreja por causa de amizade. Eu conheço pessoas aqui da comunidade que eles têm muita dificuldade em conviver com algumas pessoas, mas sempre está correndo para lá. Aliás, eu lembro de uma ilustração muito interessante que eu ouvi há muito tempo atrás numa pregação. Um pastor dizia o seguinte: o porco, não adianta você chamar ele de suíno. Suíno é um nome mais nobre, né? Não é porco, é um suíno. Não adianta você dar um banho nele, colocar ele num lugar limpo. Se você abrir a porteira, ele vai correr de novo para comer porcaria. Nós temos que cuidar muito do nosso coração e da nossa mente, com as amizades que nós temos. Quais são os teus amigos? Quem são as pessoas que você anda durante a semana? Tem família que foi destruída por causa de uma amizade. O cara começou a chegar, o cara era casado, era gente boa com a família e tal, em casa, ou a mulher, e chegou o amigo, a amiga, e começou com um converseiro na cabeça, e a pessoa acabou se desviando e acabou acabando com o seu casamento, destruindo o seu casamento. Tem gente que está nas drogas hoje. Aliás, todo mundo quase que vai para as drogas vai por causa de amizade. Tem gente que estava indo tão bem na escola, estudando, construindo uma vida saudável. De repente, uma amizade acabou com a carreira da pessoa. Parou de estudar, parou de caprichar na vida. Tem pessoas que destruíram a sua vida por causa de uma amizade.
Tem uma frase que diz assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem você é. E essa frase tem muito de verdade. Se você andar com Jesus, você vai ficar parecido com Ele. Mas se você andar com o diabo, você também vai ficar parecido com ele. Com quem você anda é diferente de quem anda com você. Presta atenção, gente, isso aqui é importante. Com quem você anda significa que você está indo atrás dele, ou ao lado dele. Quando você diz assim, quem anda com você, significa que você está na responsabilidade. Traga os teus amigos para a igreja. Se os teus amigos não vêm para a igreja, então cuidado, para você não ir com eles para fora da igreja. Ande com pessoas que são maiores do que você, que vão te fazer crescer. Quando você escolher alguém para caminhar com você, caminhe com alguém que seja maior do que você, que vai te ensinar a crescer, que vai te levar para uma vida melhor. Caminhe ao lado de pessoas que são de Deus, pessoas que pertencem a Deus. Caminhe ao lado de pessoas que estão cheias de Deus, que estão querendo Deus. E você vai ver como que a tua vida vai crescer. Não vos enganeis. 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda com má companhia, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na palavra do Senhor medita de dia e de noite. Quem são os teus amigos? Quinto, a nossa identidade é formada ou deformada conforme as crenças que nós temos. Na verdade, olha aqui para mim, o que a gente acredita, de fato, é o que a gente vai viver. Não é o que eu falo que eu acredito, mas o que eu acredito de fato. É isso que vai nortear a minha vida. Nós todos somos o resultado das nossas crenças. Você é aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Se eu acredito que eu sou um fracasso, é isso que vai acontecer. Se eu acredito que eu sou um miserável, é isso que vai acontecer. Se eu acredito que eu não vou dar nada na vida, que eu não vou chegar a lugar nenhum, é isso que vai acontecer. As crenças, elas definem muito a nossa vida. No que eu creio, em quem eu creio. E essa é a primeira grande questão da nossa vida, porque o pecado, ele é, acima de qualquer coisa, o não crer. Eu sempre pensei que o pecado era a desobediência. Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles pecaram. Então o pecado é a desobediência. Eu sempre pensei que o pecado era a desobediência. Só que a desobediência é consequência do pecado. O pecado é não crer em Deus. Porque o que Deus tinha falado para Adão e Eva? Não coma, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Eles não creram em Deus, e isso trouxe consequências na vida deles. Se você crer em Deus, se você confiar em Deus e viver a palavra de Deus, você vai experimentar o que na palavra de Deus está escrito. Aquilo que nós cremos, ele vai construir a nossa vida. Ninguém será maior ou menor do que aquilo que ele acredita. Romanos 10:10 diz assim: pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É com o coração que se crê. É com o coração que se crê. Mais um aqui. As pessoas nos definem pelos hábitos que nós temos. É interessante porque às vezes eu estou aqui na igreja e eu penso que vocês pensam uma coisa de mim, só que na verdade vocês pensam outra. Às vezes acontece isso. Às vezes eu tenho a meu respeito uma ideia que as pessoas que estão ao meu lado não têm. Às vezes eu acho que eu sou um cara legal, que eu sou uma pessoa íntegra, que eu sou... E as pessoas não pensam isso, porque as pessoas veem os hábitos que eu tenho. Quais são os hábitos que você tem? Aquilo que você faz o tempo todo, que a gente faz até sem pensar, sem perceber.
Busque a excelência constantemente, não apenas em um aspecto da sua vida, mas em toda a sua vida. E por último, ainda não estamos prontos. É por isso que nós precisamos de autoliderança. Presta atenção, eu quero terminar com isso. Não existe topo, não existe patamar, mas há sempre uma outra montanha a ser galgada. Não quer errar? Não faça. Não quer perder? Não jogue. Só erra quem dirige. Quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, a gente cai algumas vezes até a gente aprender, mas a gente levanta e continua até conseguir. Nós ainda não estamos prontos. Deus está trabalhando na nossa vida, e autoliderança é você saber que você ainda não está pronto. Você sabe que você ainda há coisas que precisam ser desenvolvidas na sua vida, na sua família e na sua casa. Estamos passando por circunstâncias difíceis. Alguns aqui estão passando por problemas na sua vida, por lutas. Aprendam com tudo isso, cresçam, melhorem, tenham uma autoliderança, saibam o que vocês querem da vida de vocês, andem por um caminho correto. O texto bíblico, o último texto bíblico que eu quero trazer para a igreja é 2 Coríntios 3, 16 a 18. Ele diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor, como pelo Espírito do Senhor. O que diz esse texto? O apóstolo Paulo diz assim, que nós somos transformados de glória em glória. Nós ainda não estamos prontos, estamos sendo trabalhados por Deus. Deus nos deu a capacidade de escolhermos a nossa vida, de escolhermos por onde andar. E eu quero nessa manhã dizer para você que está aqui na igreja, que aquilo que vai acontecer na tua vida, amanhã, depois da manhã, tem a ver com a forma que você escolheu viver hoje. Por isso é importante você assumir o controle da sua vida, de viver uma vida correta, de viver uma vida saudável, de cuidar da sua vida e da sua história. Deus tem o melhor para a tua vida, mas você precisa cuidar de você. Você precisa aprender a cuidar de você. Tá bom? Que Deus nos abençoe nessa semana, e que nessa semana a gente continue aquilo que nós estamos fazendo, que é cuidando da nossa vida, cuidando da nossa história. Tá? Quero pedir que você se coloque em pé. Hoje